Esse é o trabalho de algoritmos evolutivos, tá? Eu vou estar explicando aqui rapidamente a ideia que a gente teve no trabalho, né? Nesse trabalho a gente decidiu fazer um sistema de recomendação sobre filmes, jogos ou qualquer coisa que possa ser mapeada com nota, né? O que a gente faz? A gente classifica o gosto do usuário para cada categoria, por exemplo, filmes de ação, terror, comédia, e a gente chuta um valor para a recomendação inicial e deixa o usuário clicar. Então, o usuário clica conforme a recomendação que a gente faz para ele. A partir dos resultados que a gente tem do que o usuário clicou, a gente faz um algoritmo que tenta chegar o mais próximo possível da opinião do usuário, de forma que a gente consiga recomendar exatamente o que o usuário quer. A gente tem um gene quebrado no tamanho de N partes, onde N é a quantidade de categorias diferentes que você vai ter. Então, dessa forma, a gente propõe um algoritmo que tente acertar basicamente o gosto do usuário. O meu nome é Cal, eu vou explicar o começo do nosso código que a gente fez aqui no projeto. Começa com algumas bibliotecas, tipo o padrão do C++, o OpenGL, a geração de números aleatórios. A gente faz alguns defines aqui, como algumas distribuições que a gente vai usar, algumas variáveis que são importantes definir fixas no começo, como o tamanho da população, taxa de mutação, número de categorias de recomendação que a gente vai recomendar. Aí cada indivíduo é uma struct que é o quanto que ele recomenda cada categoria e o fitness dele. A gente sempre salva o melhor de todos aqui. E aqui tem algumas outras variáveis que a gente vai usar no decorrer do código, tipo a diferença que é o fitness, o número de cliques que a gente vai simular, algumas outras variáveis, e o João, que é o nosso usuário, que a gente está tentando adivinhar os gostos dele, que no nosso caso, se for, por exemplo, uma recomendação de filmes, 0.6 pode ser o gosto que ele tem de terror, 0.5 o quanto que ele gosta de romance, e outros 0.1 alguma outra categoria de filme. Inicializa a população, a gente cria uma população a partir de valores completamente aleatórios, a gente só gera isso. O avaliar a população vai pegar, a cada geração vai pegar a população que a gente tem e calcular o fitness de cada indivíduo. Para isso a gente vai pegar o quanto que o indivíduo acha que o nosso usuário gosta de dada categoria, vai dar uma quantidade de dados proporcional, então se ele acha que ele gosta 0.5 de terror, ele vai dar 500 dados, mais 50 para garantir que não seja zero. Isso é importante para garantir que não ocorram casos extremos. E a gente roda um dado para, se o dado cair na região que a gente quer, a gente simula um clique que o dado é proporcional ao gosto que o João tem pela categoria. Então, quanto mais o João gosta da categoria, maior é a chance desse dado cair no valor que a gente quer e maior a chance de ser um clique. Aí a gente normaliza o valor dos cliques. A gente calculou o fitness com base nessa fórmula aqui, que a gente viu que era a que produzia melhor resultados. E no final a gente calcula qual que é o indivíduo com melhor fitness e salva ele como o melhor indivíduo e reseta os cliques para zero. Boa noite, meu nome é Henrique Sequido e hoje eu vou falar sobre a função elitismo. Bom, primeiramente a gente vai iterar sobre toda a nossa população e a gente vai conferir se o nosso index atual é igual ao index do melhor indivíduo. Caso for, a gente pula. Se não, a gente vai iterar sobre todos os atributos e basicamente a gente vai fazer uma reprodução sexuada. Então, o atributo do nosso indivíduo vai ser igual ao atributo do melhor indivíduo mais o seu próprio atributo sobre 2. Então, é basicamente uma média aritmética para fazer evoluir a nossa população. Depois, temos a função de mutação. Essa função de mutação ela tem esse P total, que é a soma de todos os atributos, variação, que é o domínio vezes a taxa de mutação, e a mutação em si. Então, vamos iterar sobre toda a população, setar a soma como zero, e depois vamos iterar sobre todos os atributos. Mutação, a gente vai pegar um valor aleatório vezes a nossa variação,
e depois somamos a mutação ao atributo do nosso indivíduo da iteração atual. Aqui a gente toma cuidado para não ultrapassar o limite inferior e nem o superior. Isso porque, caso a gente tenha atributos ultrapassando esses limites, pode dar erro no código, pode dar erro na lógica. Então, temos cuidado para não acontecer esse tipo de coisa. No final, normalizamos todos os atributos, né, de modo que a soma dos atributos no final para cada indivíduo seja igual a 1. Aqui, então, eu vou falar agora da função de predação. A função de predação, ela vai ordenar o nosso vetor, né, de indivíduo, a nossa população, por fitness. Isso porque a gente vai ordenar, o vetor vai ficar ordenado do menor fitness para o maior. Então, a gente vai substituir, a gente vai predar os indivíduos com menor fitness, que no caso, com a menor avaliação, né, a pior avaliação. Então, aqui a gente vai setar o número de mortos, que é a quantidade sobre 100 vezes o tamanho da população. Depois a gente vai iterar sobre o número de mortos e substituir basicamente, que equivale a matar, predar, né, esses indivíduos. Então a gente vai substituir por valores aleatórios, como no inicializa a população, como a gente fez lá, e depois a gente vai normalizar para o total da soma dos atributos igual a 1. E é isso. Meu nome é Maicon e eu vou estar falando aqui dessa função e vou mostrar os gráficos, vou rodar o código para vocês verem como funciona. Mutação persona é a função que a gente colocou para funcionar como um segundo passo para o algoritmo evolutivo. Quando ele encontra o fit que a gente se propôs a encontrar, a gente propõe um novo desafio para o algoritmo para que ele encontre uma pessoa parecida com a pessoa que ele acabou de encontrar. Então a gente pega e muta os parâmetros da pessoa ideal para ver se o algoritmo consegue, a partir dos dados que ele já tem, sem resetar o algoritmo evolutivo, chegar na nova pessoa, a nova pessoa que a gente propõe para ele. Daqui para baixo a gente tem toda a parte de OpenGL, né, das criações das janelas, tal, dos prints dos gráficos que a gente fez, e eu vou estar mostrando os gráficos aqui rodando o código para mostrar. Então, para rodar o código, você precisa usar o G++, né, compilador de C++, e precisa incluir as bibliotecas de C++. Quando você executar, você vai ter um total de 2 a n janelas, onde n é o número de categorias. Então, para cada categoria, você vai ter um gráfico de diferença e um gráfico de atributos, certo? Os gráficos de atributos têm 3 linhas e o gráfico de diferenças tem 2 linhas. As 2 linhas do gráfico de diferença são a diferença do melhor de todos para o elemento que a gente quer, que seria o verde, né, que seria o elemento ideal, né? E a linha amarela seria a diferença entre a média e o melhor de todos. O roxo, o melhor de todos e o ideal, e o amarelo, a média e o melhor de todos. Nos gráficos de atributo, a gente vê no verde o atributo que seria o atributo ideal, então o que a gente quer alcançar. De vermelho seria o melhor de todos e de azul seria a média dos indivíduos. Então você pode ver que há um certo ruído aqui no melhor de todos, mas a média se mantém estável. Conforme o tempo passa e ele chega perto e ele acerta a recomendação, a gente propõe uma mutação. Então ele vai e muta o indivíduo que seria o indivíduo ideal para propor um novo desafio. E mesmo assim ele consegue acertar. Isso mostra que ele está bem organizadinho e funcionando de maneira bacana. E é assim que funciona esse algoritmo. Na parte dos gráficos, essa é a visualização final que a gente tem.